Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida nesse momento, em nome de Jesus, amém? Meu nome é Leandro, faço parte aqui do Ministério da Igreja Metodista em Água Santa e nós estamos aqui nesse momento trazendo mais um vídeo no qual nós estaremos levando a palavra de Deus para a tua vida. Esse vídeo é um vídeo que está sendo realizado pelo Ministério de Ensino e Capacitação aqui da nossa igreja, a qual eu sou coordenador, e é com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento para você que está nos assistindo através das nossas redes sociais, seja através do Facebook, seja através do YouTube, não importa onde você está nos assistindo nessa hora. Que bom que você está aqui nesse momento e eu quero convidar você a estar com a gente até o final desse vídeo, na qual nós estaremos trazendo um tema muito abençoado, falando sobre educação cristã. O Ministério de Ensino da nossa igreja, ele é voltado para isso, para levar a palavra de Deus, levar o ensino da palavra de Deus para você. E com isso, está aqui com a gente nosso amigo, nosso irmão, pastor Anselmo, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, mas é um amigo aqui da nossa igreja, além de tudo ele é meu primo também, e está aqui para levar a palavra de Deus também junto com a gente. Pedir nesse momento que o pastor Anselmo já dê uma saudação aí para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Quero, em nome de Jesus, nós estamos nesse dia maravilhoso que nós estamos podendo compartilhar aqui, o ensino da palavra de Deus e poder um pouquinho refletir sobre as questões de educação cristã. Lembrando que a proposta de educação cristã, ela está inserida em todos os departamentos da igreja, seja ele de ensino ou não. Então a gente vai estar refletindo até que ponto a educação cristã ela contribui para o crescimento da igreja no todo e para fora também da questão da igreja. Não, isso é verdade. Esse ponto que o pastor Ana já aborda aqui é importantíssimo, porque de fato o ensino, a capacitação, ela é importante realmente para qualquer área, é fundamental, inclusive para o crescimento da igreja. Nós temos passagens bíblicas que nos relatam isso, Inclusive a palavra fala que o povo de Deus foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Então, quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, ele traz crescimento para nós. O pastor Anselmo, além de tudo, ele é pedagogo, atua muito na área de ensino, inclusive é o principal ministério que ele tem, o principal chamado ministerial dele é na área de ensino, é na área de capacitação. Então, para a gente é um privilégio, inclusive, tê-lo aqui com a gente nesse momento, para falar desse assunto. Quando você fala em educação cristã, realmente é maravilhoso a gente ter uma pessoa do gabarito dele para estar aqui trazendo essa mensagem. Então você que está aí me assistindo nessa hora, você que faz parte aqui da nossa igreja, você que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, inclusive, nos assistindo, sinta-se privilegiado, porque nesse momento nós vamos ter um ensino da palavra de Deus para você. Eu tenho certeza que Deus há de falar com você. Fique com a gente, nós temos aí nesse vídeo, nós vamos apresentar cerca de 30 minutos para estar trazendo a palavra de Deus para você. Então nos acompanhe, fique com a gente até o final, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Pastor Anselmo, pode começar aí, vamos interagir aqui nesse momento, é uma interação aqui e eu tenho certeza, inclusive, se você também tiver alguma dúvida, talvez, algum assunto, alguma parte que talvez não tenha ficado muito clara para você, ou até você queira acrescentar algo, você pode colocar aqui nos comentários desse vídeo, que certamente uma outra oportunidade pode estar trazendo o pastor Anselmo aqui novamente, para estar trazendo mais esclarecimentos. Então aproveite, deixe sua dúvida, deixe sua pergunta, e é uma aula aqui interativa. Você participa daí e nós estamos aqui muito empenhados em levar a palavra de Deus para você. Amém. Processo de educação cristã dentro da igreja, a gente tem que refletir, porque hoje em dia a gente sabe que todo o processo de educação é um processo de construção, do desenvolvimento das pessoas. Então, o que a gente tem que partir do princípio? Que a escola bíblica, palestras, seminários, fóruns, simpósios, todos esses pontos de referência, de educação cristã dentro de uma instituição, eles vão contribuindo para o crescimento em curto, médio e longo prazo. Então a gente sabe que investir na palavra de Deus não é tão fácil, A gente sabe que há uns conflitos, há umas dificuldades no dia a dia, mas é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos traz equilíbrio, É a palavra que nos faz a cada dia crescer,
né? Então a gente tem que pensar o seguinte: qual é o princípio da educação cristã dentro da instituição, né? É o princípio da educação cristã dentro de um processo de crescimento da igreja. Então a gente tem um entendimento de maturidade espiritual, porque a gente sabe que o processo de educação cristã na vida de um servo, né, vamos classificar assim, daquele que chega na igreja, é diferente daquele que já está num processo mais avançado, né, do conhecimento e do relacionamento com a palavra de Deus. Mas o projeto da educação cristã na escola bíblica dominical, nas palestras, nos fóruns, nos seminários, enfim, é fazer com que a gente alcance, né, através desses departamentos e dentro dessas propostas, um nível de maturidade que a igreja comece a entender a proposta do reino, a proposta de crescimento, a proposta de maturidade espiritual, e que a gente venha minimizar, né, como a gente está vivendo aí nesse momento aí de pandemia, de caos social, de crise sanitária, enfim, um equilíbrio, a busca do comportamento dentro dessa base do equilíbrio. Então, assim, até desculpa interromper, mas assim, então a gente pode primeiro partindo do princípio o quê? Porque quando a gente fala educação, o que vem logo na nossa cabeça é o português, matemática, história, geografia, enfim. Então a gente pode partir desse princípio que dentro da instituição, dentro de uma igreja, nós podemos ter sim vertentes voltadas para a área de educação que vão nortear diversos padrões, parâmetros, ensinamentos, todos eles como base na palavra de Deus. Então é importante porque a gente tem pessoas aqui, certamente estão nos assistindo, pessoas que já convivem com isso dentro da igreja há muitos anos, pessoas que estão chegando agora, então eles falam, mas espera aí, educação dentro de uma igreja? Porque às vezes a pessoa pode ter aquela visão, não, a igreja é uma pessoa, um pastor, uma pastora que está ali num lugar, num altar, falando da Bíblia, e vai muito além disso. Porque esse processo de relação que a gente faz, de ensinamento da palavra de Deus, já é uma construção de educação cristã. Por exemplo, você vai fazer um discipulado, você precisa de pessoas que estejam habilitadas, preparadas. Então, o processo de formação ministerial também atende esse processo de educação cristã, preparação de líderes, os dons ministeriais sendo divididos naqueles que precisam, né, desempenhar o seu papel educacional para o reino de Deus. Por que a gente está falando que é uma educação cristã? Porque na escola bíblica dominical, ou tem igrejas, realidades de igrejas que a gente não tem domingo em si, a escola bíblica, que o nome é dominical, mas não vem de domingo. A gente tem que entender isso. Mas tem igrejas, realidades de igreja que trabalham a questão de quarta, quinta, independente do domingo. Então a escola bíblica, que a gente chama escola bíblica dominical, ela trabalha nesse processo de formação moral do sujeito. Então, qual é a função dessa palavra no processo de escola bíblica dominical? A função da escola bíblica dominical é de preparação, moral, espiritual e de bases da palavra de Deus. Então, quando eu tenho uma relação de ensino-aprendizagem bem construída, bem trabalhada na minha vida ministerial, e também com os líderes ministeriais que trabalham em favor de crescimento da igreja, propondo a base da igreja como uma base de formação, como uma base de crescimento, de maturidade espiritual, eu estou nesse processo de educação cristã, nessa relação de educação. Por quê? A educação é um processo de crescimento, de desenvolvimento moral, psíquico, motor, religioso. Então engloba toda a nossa formação, de crescimento. Então, quando eu estou ensinando a palavra, eu não estou só ensinando a base teológica, eu estou ensinando também uma base de formação desse indivíduo, desse cidadão que chega na instituição, e que precisa desempenhar esse papel no meio, na liturgia da instituição, que precisa estar inserido nos princípios morais da Bíblia, que precisa estar inserido num papel de construção do conhecimento, Então, a gente sabe que esse ponto de crescimento na formação desse indivíduo é muito importante
quando eu tenho uma pessoa preparada, uma pessoa dedicada, chamada acima de tudo, é óbvio, mas que ela está se preparando a cada dia para que ela possa discipular, fazer a formação desses líderes e de pessoas, né, de irmãos que vão chegando, né, convivendo, vão chegando e estão em desenvolvimento dentro desse processo de educação cristã, que a gente chama de educação cristã. Então, uma escola bíblica dominical de qualidade é aquela escola bíblica de qualidade, é aquela escola bíblica que pensa, né, esse membro no seu crescimento no todo, que pensa esse membro no crescimento moral, espiritual, emocional. Então a gente precisa de preparar uma escola bíblica, né, que ela atenda essas necessidades, fazendo uma contextualização em contexto com a realidade que nós estamos vivendo. Ou seja, se nós estamos vivendo um momento hoje, a realidade é essa, né? A gente vai estar aí atendendo um momento de gravação de um vídeo que vai rodar em tempo, a gente não sabe, mas a nossa realidade hoje, que a gente está vivendo aqui, é uma realidade que as pessoas estão precisando cada vez mais ter um equilíbrio emocional. Então esse equilíbrio também a gente encontra no processo de educação cristã, quando você ensina, quando você prepara isso. A palavra ela é espiritual, ela é profética, mas ela atende todo o âmbito do indivíduo, né? A gente não é anjo que está voando, a gente é ser social, né? A gente é ser que está se relacionando, está sofrendo influências desse ambiente, né, que nós estamos. Então, se há um ambiente hoje que ele não é tão propício, né, há um caos de sanitária, há um caos de vida pública, há um caos na área econômica, nós estamos inseridos nesse processo. Então, qual é o papel da educação cristã na igreja, da instituição, dentro da sua liturgia? É fazer com que o ensino da palavra possa atingir todos esses âmbitos, né? E que a pessoa comece a ter um equilíbrio, comece a buscar a palavra de Deus, mas dentro da sua formação, se preparando como cidadão também para esse tipo de sociedade. Então, assim, eu acho que a gente está sendo válido isso, porque, pastor, o público, que eu digo o público, as pessoas, né, que nos assistem, que acompanham, a gente realmente tem uma variedade muito grande. Então, a gente pode ter, inclusive, eu tenho certeza que temos, professores de escola dominical, coordenadores de ministério de ensino, seja da Igreja Metodista ou de tantas outras amadas igrejas que acompanham também o nosso trabalho aqui, e que eu acho que pode tirar isso como um princípio, né? A necessidade da importância da educação cristã para o desenvolvimento daquele indivíduo, que a igreja, como uma instituição aberta a todos, recebe pessoas com as mais diversas necessidades, com as mais diversos níveis de ensino. A igreja é aberta a todos. Então, acho que partindo desse princípio, nós podemos entender que como que é importante termos uma educação cristã bem fundamentada, logicamente bem embasada e com pessoas preparadas para isso. Acho que esse é o contexto que nós falamos até aqui, certo? Com certeza. Porque você prepara, vamos dizer assim, uma dessas vertentes que a gente chama, um fórum dentro de uma instituição, com um tema bíblico que vai trabalhar a questão do caráter cristão, por exemplo. E dentro desse tema bíblico, o que você pode propor tanto para membros como para também pessoas que não são membros, né, dentro de uma instituição. Esse fórum vai ter uma qualidade que as pessoas cheguem, né, entendam a palavra de Deus, possam sair dali com as suas respostas de crescimento, de maturidade, e acima de tudo, a proposta desse fórum é justamente isso, é dar norte, né? É nortear o que essas pessoas estão precisando dentro daquele tema para colocar no seu dia a dia, porque educação cristã, nós estamos falando de uma palavra de Deus, de uma palavra profética que vai fazer com que essas pessoas cresçam no seu dia a dia, não é só no ambiente da liturgia da igreja, né? Ela está sendo preparada até mesmo para o seu trabalho, né? Para o seu relacionamento familiar, para o seu relacionamento de amizade, né, no todo. Então, a educação cristã ela tem essa responsabilidade de construir esse indivíduo.
Então eu acho que a gente pode fazer o seguinte, inclusive como eu falei agora há pouco, até às vezes a gente pode estar lidando com duas possibilidades: pessoas, né, que estão assistindo, que participam desse trabalho nas suas igrejas, ou como eu disse agora há pouco, professores, mestres, coordenadores de ensino, enfim. Então acho que a gente tem talvez até alguma pessoa, talvez pessoas que estão assistindo agora que são professores e que estão justamente isso, em busca de ideias, porque às vezes a pessoa tem a figura do culto, né, que é mais aberto a todos, né, que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, tem a figura da escola dominical, que também é bem conhecida e bem aberta, mas existem outros pontos, como você citou agora há pouco, fóruns, centros de estudo, e aí um segundo ponto, ou seja, ideias que nós podemos estar apresentando para pessoas que estão assistindo agora, e que não necessariamente, claro, eu acho que talvez seja o principal, a Bíblia, a palavra de Deus, mas como você falou, às vezes são estudos que vão nortear a pessoa para uma vida profissional, para uma vida de relacionamento, uma vida familiar, enfim, para outras áreas também, não necessariamente, porque às vezes tem pessoa que fala, mas eu já vou ao culto, eu já vejo ali, então eu vou para um estudo na igreja que talvez também vai nortear outras áreas da vida. Sim. Isso também faz parte, eu posso dizer que faz parte da educação cristã. Faz parte, porque é um processo de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, se você pauta um tema na escola bíblica dominical, né, que tem um currículo que aborde uma contextualização não só do âmbito espiritual, né, teológico, como nós chamamos, sim, mas também como um âmbito de sociedade, fazendo com que as pessoas reflitam, fazendo com que essas pessoas entendam a sua realidade, o seu contexto, e daí as pessoas possam crescer com um currículo maior que a palavra de Deus. Isso. Aqui é o norte. Aí ela vai crescendo, a sua escola dominical é de qualidade, né? Você tem um seminário, você tem uma proposta de crescimento teológico que contextualiza a vida, a realidade. Então você tem um ganho muito grande emocional, você tem um ganho muito grande espiritual, você tem um ganho muito grande social, né? Porque você está unindo igreja, família e sociedade, né? Você está fazendo esse elo que é tão importante, né? As igrejas que estão realizando dessa forma, porque você acaba fazendo, né, um casamento perfeito, como a gente chama, igreja, família e sociedade, que é o princípio que Jesus mesmo disse para a gente, né? O maior educador, né, da história, qualquer referência que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo, a sua forma pedagógica, a pedagogia de Jesus, como ele ensinava, levando as pessoas a ter uma reflexão, levando as pessoas, através dos seus ensinos, a refletir, né, através da conversão, da transformação. Então são elementos doutrinários que nós utilizamos na educação cristã. Qual é o projeto? Quais são os objetivos que a educação cristã nos propõe? É justamente isso, através da conversão e da transformação, entender a sua realidade, né, entender conceitos dentro da palavra que às vezes norteiam para as pessoas com um grau de tão dificuldade, por exemplo, pecado, salvação, né, a natureza humana, enfim, conceitos teológicos, né, que precisam ser entendidos. Sim. E quem é que vai articular tudo isso? A educação cristã, né? São os mestres, são os professores, né? Porque é bom a gente entender isso, né? Qual é a diferença do dom de ensinar que fala em Romanos e o dom de ser mestre que fala em Efésios? Isso é importante. É como a gente estivesse falando assim: tem pessoas que são professores e tem pessoas que são mestres. Mas, pastor Anderson, como é que é essa diferença assim? Que praticamente muitas pessoas dizem que é a mesma coisa. É a mesma coisa, e não é. Aqui na Bíblia você vai ver que não é. Né? Por quê? Porque você vai ver um contexto que o dom de ensinar, né, até pelo nosso tempo também, para a gente não ficar tomando muito tempo, trazendo um resumo, acho que para o pessoal entender. O dom de ensinar, você tem a qualidade da pessoa receber esse dom, né, esse dom ministerial de ensinar. E eu vou dar um exemplo aqui bem claro para entender. Você pode ser professor, ao mesmo tempo você não pode ser mestre. Por quê? A gente tem um slogan aí, né, do autor desconhecido, sobre a questão do que, qual a diferença do professor e o mestre. O professor ensina o que sabe, o mestre sabe o que ensina. Porque você, como professor, esse dom de ensinar, a pessoa pode chegar até um certo limite de ensino, mas o mestre não, o mestre, sabendo o que está ensinando, ele contextualiza, ele vai além disso, ele vai preparar pessoas para ensinar, ele tem uma gerência, né? Ele é o gestor do conhecimento, ele vai além
das qualidades de ensino somente, de só reproduzir o conhecimento, Seria por isso, de transferir. Seria por isso que talvez Jesus, em vários textos bíblicos, era chamado como mestre? Justamente, por isso que Jesus era mestre, ele sabia que estava ensinando, é diferente de ensinar o que sabe. Então, o dom de ensino, tem pessoas que podem ensinar. Você é professor na escola bíblica dominical, você é tutor, né, numa área, num departamento, você está tutoriando, mas você está limitado dentro daquele dom. Você não está sendo um mestre. O mestre é um dom ministerial, lá em Efésios fala, né? Sim. Capítulo 4, em versículo 11 em diante, que recebe uma, vamos dizer assim, vamos colocar assim, uma carga a mais, né? Um diferencial, para que você possa ser o gestor desse conhecimento. O mestre está na incumbência até de preparar lideranças na área do ensino, de formar professores, não é verdade? Então a gente tem um dom ministerial de ser mestre e o dom ministerial na área de ensino, que são aqueles que vão estar agindo também, ensinando também, sendo tutores, sendo professores na escola bíblica. Que tem uma importância relevante também. Nos seus líderes, justamente, nos seus departamentos, né? Seja ele, a igreja como esteja dividida no departamento infantil, tem pessoas ali que se preparam e vão ser professores, né? Mas ela não tem aquela qualidade, aquele dom ministerial que fala em Efésios, de ser o mestre, que recebeu esse dom do Senhor para ser o mestre. Acho que é importante falar isso, porque às vezes pode ter pessoas que têm o desejo, a voluntariedade de cooperar com a obra de Deus, e temos muitas aqui na situação, sim. E que talvez se cobram muito por causa disso. Então acho que é de uma importância muito grande a pessoa entender isso, que existe o professor, existe o mestre. Falando em mestre, como você agora há pouco, não à toa Jesus biblicamente, né, mencionado como mestre. Então acho que a gente pode dizer isso, né, que o ministério de Jesus, e nós vemos na Bíblia muito isso, era pautado e baseado no ensino. Temos muitas passagens bíblicas que estava Jesus assentado ensinando. Sim. Então nós temos muito isso. Então daí a importância. Se nós somos cristãos, a base cristã, e traduzindo de uma forma simples a palavra cristão, a gente pode classificar como parecido com Cristo, discípulo de Cristo. Então, se o ministério de Jesus era baseado no ensino, acho que esse é o maior exemplo que nós temos hoje, para falar dessa importância, e por isso esse momento que nós estamos aqui falando de educação cristã. A prioridade da palavra, né? As pessoas priorizarem a palavra, porque Jesus falou assim, em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 33, né? Sobre a questão da prioridade do reino. No 33 vai falar isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente está falando de prioridade. Qual é a prioridade? O entendimento do quê? Da carta maior. Qual é a carta maior do cidadão do céu? A palavra de Deus, a Bíblia, né? As Sagradas Escrituras, como queiram chamar. Mas a gente tem um currículo para o cidadão do reino de Deus. E como é que a gente vai passar esse currículo? Aqueles que são chamados para ensinar e para ser mestre, né? E o dom de mestre, ele tem um dom de ensinar, e ele tem algo a mais. É como hoje, na área do ensino, a gente pode classificar quem são aqueles que vão formar professores. Verdade. Na área de licenciatura. Na é verdade, é o mestre, é o professor mestre, o doutor, aquele que tem a qualidade de gerir essa formação. Ele vai formar professores. De gerir, justamente. E esses professores vão estar atuando. Mas muitas das vezes esses professores que vão estar atuando na linha lá do combate não vão virar mestres. Pode virar, pode ser que não. Dependendo do dom dele, da qualidade dele, pode virar. Sim. Mas ele não necessariamente, a gente tem todos, não é uma regra, que estão dando aula, que são mestres, que estão trabalhando na linha de formação de professores. Entendi. E a mesma coisa a gente, né, nesse princípio da educação cristã, o dom ministerial. Há pessoas que estão na linha trabalhando e há pessoas que estão gerindo esse conceito, esse conhecimento, formando líderes, formando professores para estarem atuando nos departamentos ensinando a palavra de Deus. Então nem todo mundo que está ensinando é considerado mestre. Esse é o problema que as pessoas não entendem. Olha aqui, vou provar só um pedaço, por favor, dessa área do ensino e do ser mestre. Sim. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo ensinando, falando sobre o dom de ensinar somente. Ele diz, no versículo 6 em diante, diz assim: tendo, porém, dons diferentes, ele já disse, tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom de profecia, que o exorte, tá vendo? Muito bom.
aliás, que exorte não, perdão, que exerça, né? Segundo a proporção da fé. Aquele que tem, olha o versículo 7, aquele que tem um dom de serviço, o exerça servindo, muito bom. Quem o do ensino, olha aí, né? Que ele fala, quem do ensino, ensinando. Aqui ele faz uma separação bem clara aqui. Né? Quem do ensino, ensinando, é o dom de ensinar. Aí você vai lá para Efésios, né? Vamos procurar aqui. Você vai em Efésios, acha na sua Bíblia aí, vou deixar você ler, para a gente dividir. Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses doutores, em algumas traduções, mestres. Mestre, doutor, né? Mestres e doutores. Então, há uma diferenciação dos dons ministeriais, que a gente fala, né, que há o dom ministerial de serviço, de liderança, que é esse, e o dom ministerial de liderança, que é o que eu acabei de falar, que está em Romanos, escrito pelo mesmo autor, tudo Paulo aqui falando. Você vê que é a mesma diferenciação. Então, a área de educação cristã, ela vai te mostrar que há pessoas que vão fazer o serviço de ensinar, e há pessoas que têm um dom ministerial de ser o mestre na área do ensino. Exato. Né? Então, é interessante na educação cristã pessoas que formem isso, que vão ter o discernimento para isso, que vão entender que há pessoas que vão estar só ensinando e que há uma gerência desse ensino, o gestor, que é o mestre, há necessidade disso na igreja, para que ele seja o responsável de entender essas pessoas, de formar essas pessoas, de capacitar essas pessoas, de cuidar dessas pessoas, porque ele tem uma responsabilidade de um dom ministerial de liderança, que são esses aí, todos esses aí são os dons ministeriais de liderança, né? Então, qual é essa proposta hoje que a gente está falando aqui da educação cristã? É de cuidar melhor da palavra de Deus na condução, de formação de vidas, né? Então você vai ter uma proposta de escola bíblica, você que está nos assistindo, vá a uma escola bíblica, né, de qualidade, procure a palavra de Deus, se forme como cidadão, construa o seu conhecimento, construa como seu ser, porque você fazendo isso, você está buscando maturidade espiritual. Verdade. Você vai ter um discernimento maior, você vai crescer, você vai poder compartilhar com os membros da sua igreja, você vai poder colaborar e contribuir com o seu pastor, com o seu líder, de departamento, de célula, não sei, mas que você possa crescer nesse ambiente, né, da palavra de Deus, se formando e formando. Aí tem um outro texto para a gente corroborar aí, que diz em Romanos capítulo 12, né, que é justamente a formação desse indivíduo, né? Que ele vai dizer assim, no processo de educação cristã: não vos conformeis com este mundo. Pode ler aí, versículo 1, né? E 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, entendimento, a palavra, ela trabalha onde? Na formação. Exato. Então, tem algum texto que diz assim: não vos conformeis, não vos amaldeis, tome forma do mundo, né? Você não pode ser construído no conhecimento da educação, que é o processo de construção, por nada desse mundo, desse sistema do mundo. Você tem que ir uma pauta maior do currículo, que é a palavra de Deus, mas para isso você tem ministérios, para isso você tem pessoas habilitadas profeticamente. E quando você coloca pessoas que não estão agindo dessa forma, não tem esse dom e não sabe lidar com isso, é a mesma coisa de você dar um instrumento numa pessoa que para tocar que ela não sabe. Vai sair som? Eu vou pegar um violão, não sei tocar o instrumento, eu vou tocar ali, vai sair som, mas está saindo alguma melodia, alguma nota, sei lá, vai sair nota, porque se eu tocar alguma coisa é nota, mas não tem arranjo, não tem harmonia, não tem conjunto. Agradável de ouvir. É a mesma coisa se você pegar uma pessoa sem esse dom de ensinar, ou ser mestre, não consegue identificar, e pelo um simples vácuo de tocar esse instrumento, colocar lá
para fazer? Vai trazer uma dissonância, vai trazer uma falta de interpretação, de construção, de som, de harmonia. E a educação cristã, então, voltando para onde nós partimos, é o que vai preparar essas pessoas de uma forma e capacitada para exatamente não acontecer o violão tocando de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, se você entende que há um processo maduro na palavra de Deus, e essas pessoas nesses dons, nesse nível aí, o apóstolo Paulo mesmo falava, eles estão a serviço da igreja, né? Que hoje é difícil a gente falar de um profissionalismo, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo são dons ministeriais, mas ao mesmo tempo hoje é a profissão dele, né? O professor hoje é a sua profissão, o mestre, né? Então ele deixar de vivenciar isso no seu nível profissional para ter esse nível só ministerial, ele precisa ter um amparo de sustento. Exatamente. Isso é óbvio, né? Ele precisa ele precisa de ter um amparo legal do seu sustento para que ele possa estar servindo, até mesmo contribuindo para a igreja, para o crescimento da igreja. Aí é uma estrutura de educação. Exato. Que todos da igreja precisam de entender e compreender, né? Que a educação está envolvido nisso, né? Para que haja um crescimento no nível. Aí vai da visão do líder, vai da visão do líder maior, do pastor, de quem for, né? Do responsável, para investir nessa área. E os membros, né? Porque os membros entendem isso. São parte fundamental. Justamente, que vai para o crescimento. Então, se você tem um gestor do conhecimento na sua igreja, né? Na sua liturgia, você já tem 50% do caminho andado. Porque você já tem esse para poder formar pessoas e trazer uma maturidade maior. Né? Só basta ter investimento, estrutura para isso acontecer. Então, se você tem uma escola bíblica de qualidade, se você tem um seminário, seja ele que for, para propostas trabalhando igreja, família e sociedade, se você tem, né, um fórum, um simpósio, se você envolve a palavra de Deus no seu currículo, no seu calendário anual, você tem a prioridade do reino. Você não está se conformando com esse mundo, você não está se moldando com esse mundo. Então, o processo de educação cristã, ele está sendo a prioridade, ele está sendo o ponto-chave do que Jesus quer. Ele está sendo o ponto de referência. Então essa igreja vai ter bênçãos a todo momento, né? Essa igreja vai ter crescimento a todo momento, essa igreja vai ter estabilidade a todo momento, essa igreja vai ter maturidade a todo momento. Não estou dizendo que você vai acabar com todos os problemas, não existe. Mas você vai minimizar. Exatamente. Você vai minimizar porque você está investindo naquilo que dá mais trabalho, que é a educação. Você está investindo em crescimento, você está investindo numa proposta de fazer com que essas pessoas amadureçam. Jesus fez isso no seu ministério de 3 anos. É verdade. Jesus discipulou, fez crescer, foi o gestor do conhecimento, mostrou para todos e deu exemplo, ainda falou: agora vocês vão fazer o que eu fiz. E o resultado surgiu com os apóstolos, seguiram tudo aí. Só que aí a gente não pode só espiritualizar tudo, não é? O Espírito Santo vai fazer. Bom, se o Espírito Santo vai fazer tudo, não precisa da gente. Exatamente. O Espírito Santo só vai fazer, o próprio Deus só vai agir pelo Espírito de Deus, pelo próprio seu Espírito, mediante a gente. Exatamente. Se formando, entendendo, construindo, constituindo, que aí é essa parte nossa que nós chamamos de educação cristã. Eu acho que essa relação, nesse relacionamento, né? E aí essa visão é uma visão importante, que ela é bíblica, ela não é humana, ela não é filosófica, ela não é da construção de um sistema humano, de governo humano, ela é profética. Está aqui. Né? Se a gente for para o Antigo Testamento, a gente vai ver escola de profetas. Se a gente for, vai ver as sinagogas onde Jesus participava com os escritos e debatendo com os fariseus e os grupos religiosos. Próprio Paulo, eu aprendi na escola de Gamaliel, né? Enfim, então houve a formação. E hoje nós temos seminários teológicos, né? Hoje nós temos as escolas bíblicas que são internas das liturgias da igreja, embora em pleno século XXI, em 2020, a gente está falando isso, que fique registrado, né? Daqui a uns anos a gente pode ver o vídeo novamente. Só que, infelizmente, há instituições que não dão mais crédito à escola bíblica dominical, não dão mais crédito a fóruns, a palestras educativas, né? A seminários que vão construir a educação cristã de uma forma geral. Então, com isso, uma nação, um país que não investe num processo de educação, de construção, você vê o caos que é. Então,
que é libertador, que é reflexivo, que é de formação do cidadão, não de ideologia, não ideológico. Sim. Mas aqui a gente está formando. Exato. Né, o cidadão. A palavra é profética, ela é espiritual, ela vai no todo, né? Ela vai desde a construção física, motora, social, espiritual, enfim. Então há um crescimento no todo para essa pessoa. Então uma proposta de educação cristã séria, de qualidade, é uma proposta que vai atender a expectativa da formação do cidadão dentro da igreja e para aqueles que chegam de fora. E a gente precisa dessas propostas na nossa liturgia, na nossa instituição, né? A gente precisa de investir dentro dessa qualidade. Então esse último texto que nós lemos, do Romanos 12, 1, 2, mostra isso, essa formação, né? Mostra que a gente não deve de nos formarmos, amoldarmos, né, com esse mundo, mas transformar pelo entendimento, ou seja, pela palavra, pela essa construção que a palavra tem dentro da sua vida, dentro do seu ser, e que isso só tem a contribuir, não vai fazer mal, só vai crescer, né? E assim, eu acho que assim, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho a mais absoluta certeza que para você que está assistindo, e não importa quem seja você, a pessoa que está começando a ter um contato com Cristo agora, você que talvez está assistindo a gente e ainda nem sequer conseguiu ir a alguma igreja, está acompanhando apenas por aqui pelas nossas redes sociais, você que já está há um tempo na igreja, você que é professor, você que é mestre, é para todos. Eu acho que foi o início. E aí eu acho que nós trouxemos aqui hoje uma solução e ao mesmo tempo criamos um problema. Por quê? A solução são esses exemplos que nós demos aqui, que eu tenho certeza que abriu bastante o entendimento das pessoas. E o problema é que acho que agora essa aula não vai poder ficar só por aqui, né? A gente vai ter que dar continuidade, porque tem muito assunto quando a gente fala de educação cristã, muita coisa. Então eu tenho certeza que, já fica o convite aqui ao pastor Anso, eu tenho certeza que temos aqui hoje a primeira aula, o primeiro vídeo de educação cristã. Você que tem dúvidas, você que talvez um tema, um assunto que foi abordado aqui, você não ficou muito claro para você, coloque aí nos comentários, a gente pode estar selecionando isso e esse vídeo eu tenho certeza que vai ter que ter uma continuidade, nós vamos aprofundar mais sobre educação cristã, podemos falar aqui sobre diversos pontos que alicerçam a educação cristã, citamos aqui alguns, escola dominical, fóruns, discipulados, células e tantos outros que nós podemos estar fazendo aqui e nós podemos estar nos aprofundando em cada um deles. Então, eu creio que daqui para frente teremos mais aulas em outras oportunidades. Continue conectado aqui, tanto nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube principalmente. Esse vídeo está aqui para você e vamos ter outras aulas em outros momentos, com certeza. O conhecimento da palavra de Deus é uma base importante. Para quem quer crescer espiritualmente, a gente precisa entender a palavra de Deus. Tem uma brincadeira que muitas pessoas fazem, que eu já ouvi, que teve uma pessoa um dia que falou assim: não, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus vai falar comigo, e eu vou abrir a Bíblia agora, e o que Deus falar comigo eu vou fazer. Aí a pessoa foi abrir a Bíblia e leu aquele versículo, e saiu Judas e foi se enforcar. Então assim, a gente sabe o que está na Bíblia, mas a gente precisa entender o que a palavra de Deus quer para nós. A pessoa vai fazer uma coisa dessa? Claro que não, a gente tem que entender o contexto, a gente precisa trazer a luz da palavra de Deus para nós, e como falamos aqui, seja biblicamente, que é a base de tudo, o espiritual, mas para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento. Então acho que tudo isso vai ser norteado pela palavra de Deus em primeiro lugar, mas passando pela educação cristã. Nós aqui estamos voltados para isso, e como falamos, você que já desenvolve um trabalho em sua igreja, você pode desenvolver isso em várias áreas, seja na área de ensino, ministério infantil, todas. Todas as áreas nós podemos entender que vai estar, a educação cristã vai estar passando por elas. Esse vídeo eu tenho certeza que foi o primeiro, teremos outros. Eu convido você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, outras pessoas podem ser alcançadas. Você aí que está no nosso YouTube, inscreva-se, ative o sininho para você receber a notificação de vídeos novos. Esse vídeo certamente vai ter continuidade, e nós vamos criar uma playlist para esse ensino no nosso YouTube de educação cristã. Então vai ter uma parte do nosso canal que vai ser voltada só para a área de educação cristã, e os próximos vídeos vai direto para lá.
celular e você ativando o sininho, você é notificado. Saiu o vídeo novo de educação cristã, vai estar na nossa playlist e você vai ser avisado pelo YouTube. Ou ainda pelo nosso Facebook também, você vai poder acompanhar os outros vídeos e esse vai ficar disponível para você revisar, você rever em nome de Jesus, tá ok? Quero deixar aqui o meu abraço para você, agradecer mais uma vez ao pastor Anso, que vai voltar aqui em outras oportunidades com certeza, e aproveitar e pedir que o pastor Anso faça uma oração para a gente encerrar a nossa aula e você continuar com a gente nos próximos vídeos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço também aí a proposta, né, do departamento de ensino aqui da nossa igreja metodista em Água Santa, e na pessoa do pastor André, sua família, todos os membros, né, uma honra sempre nós podermos estar aqui. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e engrandecemos o teu nome pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado, a oportunidade esta de refletir sobre a tua palavra num conhecimento, Senhor, que é teu, amém, não é nosso. Senhor, que vidas possam ser abençoadas através desse ensinamento, da tua palavra, desse vídeo ao alcance, Senhor, e venham, Senhor, justamente crescer na graça e no conhecimento. Essa é a proposta do ensino da tua palavra, o amor, o carinho, a compreensão da forma que o Senhor ensinou, e que todos aqueles que estão envolvidos na área, na coordenação do ensino da tua palavra, através das crianças, dos adultos, de toda a igreja, que o teu Espírito venha agir, Senhor, sobre essas vidas, amadurecendo, fazendo crescer, para que sejamos referenciais para uma sociedade, Senhor, que precisa de nós, que precisa com que a tua igreja seja verdadeiramente, cada dia mais, sal da terra e luz do mundo. Assim nós abençoamos, agradecemos, em teu nome, Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você, esteja com a gente nos próximos vídeos, continue acompanhando nas redes sociais, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.